Queridos, a palavra que Deus tem colocado no meu coração hoje é algo que começa me desafiando. Porque o que acontece quando Deus pede para nós o que é impensável? Não estou falando do que é difícil, não estou falando do que é desconfortável. Eu estou falando que parece que é impossível que a gente consiga aceitar, de entender, de que a gente consiga até suportar. E é exatamente isso que nós vamos encontrar no texto que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse trabalhar juntos hoje. Esse texto ele está no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis 22, e o trecho que nós vamos ler está entre os versos 1 e 18. Eu confesso a vocês que esse trecho ele sempre me desafia, porque eu sou uma pessoa que caminha mais para o lado da racionalidade. Eu sou um pouco mais racional, eu gosto de explicação, eu gosto de porquê das coisas, quero desmontar para ver o que tem dentro. E aqui a gente percebe que é um texto onde que a razão ela não dá conta. Aqui o que sustenta esse texto é outra coisa, é a obediência. É sobre isso que a gente vai refletir hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu o altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Queridos, a primeira coisa que a gente tem a dizer esse texto é que ele não é nada fácil da gente lidar. Gênesis 22 é um daqueles textos que é usado por muitas pessoas que não compreendem exatamente o que está acontecendo aqui nessa história, não compreendem o propósito desse texto, do que está acontecendo. Eles acabam até rejeitando a nossa fé, rejeitando a fé cristã, porque eles encontram aqui em Gênesis 22, na concepção deles, um Deus violento, um Deus sanguinário, um Deus que pede o sacrifício de crianças pelo seu próprio pai.
E isso é algo abominável. É importante a gente lembrar que nessa região, né, onde se passa aí boa parte do Antigo Testamento, os estudiosos chamam essa região de Antigo Oriente Próximo. O sacrifício de crianças ele já era reprovável pelos hebreus, né? E ele era praticado por alguns povos ali vizinhos. Não era algo comum, não era algo natural, mas isso acontecia entre os povos pagãos. Na própria Bíblia, entre os israelitas, a gente encontra o sacrifício de pessoas, de crianças pelos seus próprios pais, em 3 ocasiões. Jefité, em Juízes, a gente encontra em Acás e em Manassés, em 2 Reis. Mas em todos esses casos, são casos reprováveis, porque isso era abominação. O próprio Deus, em Levítico, ele dá uma série de leis para a proteção da vida, da saúde, do bem-estar. Por isso que a pergunta, ela continua, e essa pergunta, ela martela na nossa cabeça. Por que então, nesse texto, Deus pede uma coisa que até a seus próprios olhos é impensável e abominável? Por que pedir isso justamente para Abraão? Deus está se contradizendo aqui? Vamos ver como começa esse texto lá no verso 1. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. A provação aqui, ela está intimamente ligado à obediência. E aqui que a gente precisa entender uma coisa que é muito importante: o que é provação? Porque quando a gente fala de provação aqui nos dias de hoje, na nossa cabeça, a gente logo liga com sofrimento. A gente está passando por uma prova. Normalmente no nosso dicionário crentez, isso quer dizer que a gente está passando por uma dificuldade, seja uma dificuldade na nossa casa, seja uma dificuldade no nosso casamento, na nossa vida financeira. Na Bíblia, e isso é fundamental que a gente entenda, provação não é passar por uma dor, ou então resistir a um sofrimento sem dar nenhum pio, ficar caladinho, não é isso. Provação é um processo em que Deus nos molda, Ele nos prepara, Deus nos chama a dar um passo além. É como um degrau que a gente não é apenas desafiado a suportar, mas que nos transforma, que nos capacita a seguir adiante. Vamos pegar um exemplo bem prático. Imagina que alguém quer ser um piloto de avião. Se colocar essa pessoa hoje num Boeing 747, lá em Guarulhos, e falar assim, decola aqui e pousa lá em Brasília. Gente, qual que é a chance disso dar certo? No meu caso, é 0. Eu não consigo nem ligar o avião. E se eu conseguisse decolar, o desastre ia estar na chegada, é certeza. O que a gente precisa? A gente precisa de treinamento, a gente precisa de um processo longo de instrução, de correção, de aprendizado, e no fim desse processo, tem uma prova. A prova, ela não existe ali para derrubar o candidato, ela está lá para atestar que esse piloto está pronto para tirar o avião do chão e colocar ele no outro lugar que ele tem que ir sem matar ninguém no meio do caminho. Ele recebe o brevet, que o brevet é esse documento que atesta a capacidade que ele tem de voar. Gente, com isso em mente, pensa na aprovação como meio pelo qual Deus nos prepara para algo maior. O brevet que Ele quer nos entregar, ele não é de papel, mas ele é na nossa vida. Ele tem a ver com maturidade, ele tem a ver com confiança, ele tem a ver com obediência e uma fé mais aprofundada. E esse processo, ele pode ser bem longo, ele pode ser bem complicado, e ele é desafiador demais para a gente tentar passar por ele sozinho. Uma coisa que é fundamental aqui para a gente também, é a gente entender qual que é a distinção entre tentação e provação, porque às vezes as pessoas confundem, mas eles não são realmente a mesma coisa. A provação, muitas vezes, ela já vem do próprio Deus, e ela tem esse propósito do nosso crescimento. Já a tentação, como a gente lê na Bíblia, lê em Tiago, ela nunca vem de Deus, e ela está relacionada com o mal que existe dentro de todos nós.
Todos nós temos alguma área de fraqueza, né? E é nelas que normalmente a tentação atua. A tentação é como se tivesse uma feridinha aberta no nosso coração, e o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele está lá cutucando e coçando essa feridinha para que ela nunca cicatrize. Se alguém tem tendência à ganância, por exemplo, quando você está passando por meio de um problema financeiro, a tentação pode surgir de fazer uma grana fácil, um dinheirinho a mais, mas de uma maneira que não é lá tão lícita assim. Se a gente tem problema em lidar com luxúria, se a gente está com alguma dificuldade no nosso casamento, a tentação vai surgir num convite inesperado que não deveria acontecer, numa curtida do Instagram, numa troca de mensagens que não tem o porquê de acontecer. A tentação é a tentativa da gente escapar da aprovação pelo caminho mais fácil. A aprovação é o caminho de Deus. No final das contas, o que Deus exige da gente numa aprovação é obediência, é fidelidade. É assim que começa o texto. Deus chama Abraão para uma nova aprovação. E a maioria de nós já conhece essa história há muito tempo. Mas eu gostaria de convidar vocês a tentar se colocar no lugar de quem estivesse escutando esse relato pela primeira vez. Tenta imaginar essa história batendo no ouvido daquela comunidade do deserto. Abraão, esse patriarca, esse que é a raiz de todo o povo, é um homem que ele é chamado para essa missão que parece impossível, mas quem conhece a história de Abraão sabe que ele não foi um herói perfeito, né? Mas Abraão, ele, na caminhada dele, assim como na nossa também nós somos dessa forma, ela é cheia de altos e baixos, e tem momentos em que diante da provação, Abraão permaneceu firme, e teve outros que ele falhou feio, e outros ele fracassou. Quando Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus, ele obedece, ele parte, mas quando ele chega na terra prometida, e ele passa por um período de fome, ele foge para o Egito, e chegando no Egito, ele tem a ação vergonhosa de negociar a própria esposa com o faraó, para fugir da fome, para tentar salvar a própria pele. Mais para frente, ele demonstra ali um ato de coragem, de fé, quando ele vai no resgate do sobrinho dele, Ló. Mas quando a promessa de Deus, que é o filho, demora para acontecer com Sara, ele e Sara se juntam ali para dar um jeitinho, para conseguir dar um atalho, e ele se relaciona com Agar e acaba gerando a Ismael. Dá para perceber que Abraão era um homem de fé, mas ele também era um homem comum. Em um momento chave, ele hesitou. Em várias situações, quando a pressão aumentava, ele não conseguia sustentar a obediência até o final. Mas mesmo assim, meus irmãos, Deus cumpre a promessa. Sara engravida, Isaac nasce, e de repente tudo parece que virou céu de brigadeiro. Está tudo lindo, o menino é o filho da promessa, ele é um milagre de Deus. E talvez aqui, é que eu estou usando a minha imaginação, Abraão tivesse tão encantado com aquele menino, que talvez Isaac estivesse se tornando o centro do mundo dele. Talvez por isso Deus precisasse, com essa aprovação, reposicionar o coração de Abraão. Nós, pais, sabemos que essas coisas acontecem, né? Então Abraão, ele é chamado para essa aprovação. E aí, meus irmãos, que algo toca muito em mim, toca em todos nós. Quantas vezes a nossa lógica é desafiada na nossa vida? Quantas vezes a nossa compreensão do mundo também é? Quantas vezes nem a nossa razão, nem o nosso conhecimento, nem a nossa teologia consegue dar conta do recado? Eu acredito que todo mundo aqui já passou por uma situação assim. Situação em que simplesmente a gente não tem nem o que responder. Quando eu estava preparando essa palavra, veio uma lembrança muito forte na minha mente. Um tempo atrás eu conheci uma moça, uma jovem. Ela tinha 20 e poucos anos, era uma menina cheia de vida. E ela tinha enfrentado o câncer de mama.
ela era muito jovem e a doença com ela foi muito cruel. Ela precisou passar pela químio, ela fez tudo. Ela passou pela químio, ela retirou os seios, ela fez a reconstrução. E como ela era jovem, ela tentou ainda reconstruir a própria vida. Ela saiu para fazer uma viagem, conheceu um pedaço do mundo, conheceu uma pessoa, começou ali a construir um relacionamento, se casou. Então, no início da pandemia, veio uma notícia que ninguém queria receber. O câncer tinha voltado, ele estava agressivo e ele já tinha chegado ao cérebro dela. Como se não bastasse ainda aquele momento da Covid que todos nós lembramos como foi, tornou tudo muito mais complicado, muito mais difícil. O tratamento, visita, até a esperança era difícil. Ela foi internada, ela ficou careca, ela perdeu os cabelos, ela ficou sem convívio das pessoas, da família. E ela pouco a pouco foi perdendo aquela vitalidade, aquela juventude dela. Ela foi ficando sozinha. Num determinado momento, uma pessoa me pediu o seguinte: liga para ela, faz uma videochamada com ela, fala alguma coisa, tenta trazer um ânimo para ela. Como que a gente fala não para alguém que pergunta, que pede algo assim para a gente? Gente, na nossa caminhada, quando a gente tenta refletir Jesus, as pessoas à nossa volta, muitas vezes, elas vão procurar em nós uma palavra, elas vão procurar em nós um conselho, um apoio. Sinceramente, muitas vezes isso não está em nós. E é aí que a gente precisa buscar em Cristo, para poder levar isso para a pessoa. Foi isso que eu tentei fazer com ela naquela ligação de vídeo. Sabe, poucos minutos de conversa, e ela já me fez justamente a pergunta que eu mais temi escutar. Ela já estava com a voz fraquinha, ela já estava vários dias internada, e lá com os olhos cheios de lágrimas, ela perguntou assim: Felipe, por que Deus quer que eu morra? O que eu fiz para merecer isso? Meus irmãos, naquele momento a minha teologia ficou pequenininha. A minha lógica, a minha razão, ela ficou de joelho ali no chão. Realmente eu não tinha resposta para falar para ela. Eu respirei fundo, e a única coisa que eu consegui falar, a única coisa que eu consegui dizer foi: eu não sei por que isso está acontecendo com você. Eu não sei por que algumas pessoas são curadas e outras não. Mas uma coisa eu sei, isso eu tenho certeza. Não é por falta de amor. Jesus, Ele te ama tanto, mas Ele te ama tanto, que Ele foi até a cruz por você. E por causa dessa cruz a gente tem esperança. A gente tem esperança da cura, sim, mas mais do que isso, a gente tem esperança de eternidade. É a certeza de que um dia a gente vai estar junto. Todo mundo saudável, todo mundo restaurado, cheio de alegria, e junto dele. E toda essa dor, toda essa angústia, tudo isso que você está passando, que está pesando tanto no seu coração, vai parecer somente um sopro distante, perto da alegria, da glória, da presença do Senhor. Essa é a promessa, eu falei para ela. Eu não sei, sinceramente, meus irmãos, o quanto isso ajudou. Eu não sei se alguma coisa mudou para ela naquele dia. Pouco tempo depois, ela veio a falecer. A família ainda lida com a ausência que ela deixou. Mas para mim mudou bastante, sabe? Essa conversa, ela me marcou profundamente, gente. Ela me ensinou que na vida, não estou falando de teoria, eu estou falando que na vida tem prova que não pede resposta. Ela simplesmente pede fé. Ela simplesmente pede obediência. Sabe, a lógica de Abraão provavelmente também não dava conta desse recado. A teologia de Abraão também não explicava tudo. Mas naquela provação ele era chamado a agir com obediência.
Quem escuta a história lá pela primeira vez, o povo do deserto, depois de ouvir tudo que o patriarca já tinha passado, tudo que ele tinha feito, como ele tinha agido em cada situação, talvez estivesse esperando aqui nesse momento, na história de Abraão, uma nova queda. Porque ele já caiu tantas vezes com momentos muito menos difíceis, quanto mais uma missão dessa. A surpresa, meus irmãos, vem quando Abraão obedece. E aí a gente fica indignado, por que que Abraão obedece? Porque quando Abraão finalmente olhou para trás, ele enxergou uma coisa muito claramente. Independente dele, Deus sempre esteve agindo. Em todos os momentos, mesmo quando ele falhou, Deus permaneceu. Mesmo quando ele foi fraco, Deus foi fiel. Então, cheio desse entendimento, ele toma o jumentinho, 2 servos dele, o filho da promessa, ele parte em direção ao Monte Moriá, 3 dias. E quando ele começa a subir, acontece uma das cenas mais tocantes que a gente vê nessa história. O filho olha ao redor e fala o que está lá no verso 7. Pai, eu vejo aqui a lenha, eu estou vendo a brasa, mas cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão é uma resposta meio ambígua, meio vaga, mas ela também é uma resposta meio profética. Ele fala, Deus proverá. No momento ali mais tenso da história, Abraão amarra o filho, coloca ele sobre a lenha, sobre o altar, levanta a faca e quando ele está pronto para sacrificar Isaac, parece que o tempo para. No texto diz que o anjo do Senhor o chama do céu e interrompe o sacrifício. E aqui, meus queridos, o anjo chama o nome dele 2 vezes, Abraão, Abraão. Isso passa uma ideia de urgência. No hebraico isso acontece, por exemplo, em Êxodo a gente vê Deus falando a partir da sarça, Moisés, Moisés. Isso passa uma ideia de urgência, passa uma ideia de autoridade. É como se o próprio Deus estivesse gritando lá do céu para interromper o sacrifício ali no último segundo. Além disso, tem uma expressão que é usada aqui, no nome desse anjo, em hebraico é Malach Yahweh, literalmente mensageiro do Senhor. E isso chama atenção porque esse anjo ele fala como o próprio Deus, ele fala, não me negou o seu filho, o seu único filho. Isso parece que é só um detalhe, mas na verdade isso é muito importante. Diferente de que outros anjos na Escritura, quando nós lemos, eles recusam a adoração, ou então eles deixam claros que eles são simplesmente servos. Esse mensageiro do Senhor, ele fala na primeira pessoa. Ele recebe reverência em várias passagens. Por isso, muitos teólogos, eles entendem que essa figura parece ser mais do que um anjo comum. Eles chamam isso de teofania. E, na verdade, mais especificamente aqui seria uma cristofania, uma aparição do próprio Cristo antes da encarnação. Em outras palavras, segundo esses teólogos, e eu humildemente concordo com eles, o anjo do Senhor é o próprio Deus parando as mãos de Abraão e provendo um outro sacrifício para o holocausto. Isso, meus irmãos, isso é maravilhoso. Ainda que o sacrifício tivesse sido interrompido, no coração de Abraão, o sacrifício já tinha sido feito. Quando ele conduz Isaac e o coloca amarrado sobre a lenha, o sacrifício já tinha sido feito no coração de Abraão. E se em algum momento ele tivesse no lugar errado no coração do pai, ele tivesse ocupando o lugar errado no coração do pai, naquele dia isso foi resolvido. A fé de Abraão saiu dali mais firme. Antes ele cria num Deus por promessa. Agora ele confia num Deus, mesmo quando ele não entende os caminhos desse Deus. A aprovação não destruiu a fé dele. Refinou, fortaleceu, amadureceu a fé de Abraão. Ainda assim tem coisas que para a gente hoje permanece muito difícil da gente entender, se a gente for honesto com a gente mesmo. Como que um pai consegue fazer uma coisa assim? Como que um pai consegue levar o próprio filho para o sacrifício?
é que a gente tem algo que pode nos ajudar a entender o que estava se passando na cabeça de Abraão naquele momento. E esse texto está em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 17 a 19. E esse trecho diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Essa era a lógica de Abraão, se é que a gente pode chamar isso de lógica. Mas se Deus prometeu, e esse é o menino da promessa, uma certeza ele tinha: que Deus ia dar um jeito, porque o sacrifício era parte dele, a ressurreição era parte de Deus. E como a gente sabe, ali no último momento, Deus impede o sacrifício do filho dele, e em vez disso ele provê um substituto. Abraão, ele levanta, ele ergue os olhos, e ele enxerga um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Assim, no topo daquele monte, o sacrifício ainda é realizado, mas não com Isaque. Ele é feito com um animal que foi providenciado por Deus. Deus proveu. A palavra aqui é Jeová Jirê. Abraão teve fé. Porque fé, meus irmãos, não é ter certeza de que Deus existe. Disso, até o diabo e os demônios têm certeza. Fé é saber que Deus é bom e que o plano dele continua sendo perfeito, mesmo quando as coisas parecem que não fazem sentido. Fé é saber que Deus é bom, mesmo quando está doendo em mim. Mas e na nossa vida? Como que isso afeta a nossa vida hoje? E eu quero contar para os irmãos uma outra história. E pode ser que a gente encontre paralelos entre essa história de Abraão e a história que eu vou contar agora. Ao redor desse monte, Moriá, onde Deus proveu o sacrifício, alguns séculos depois surgiria uma cidade, Jebus, dos Jebuseus. Os irmãos conhecem? Não? Se vocês não conhecem essa cidade por Jebus, talvez vocês conheçam pelo nome que ela foi chamada depois de ser conquistada por um descendente de Abraão, Davi, o rei Davi. Antes Jebus, depois aquela região do Monte Moriá seria chamada de Jerusalém. Mais de 1000 anos depois, montado num jumento, um descendente de Davi, um descendente de Abraão, um filho inocente que não tinha pecado, subiria novamente para aquele lugar. Ele estava seguindo em obediência para o sacrifício. Assim como Isaque carregou a lenha para o holocausto, esse filho da promessa também carregou o próprio madeiro no caminho do monte. Ele também foi entregue, não com as mãos amarradas, mas com as mãos e os pés pregados naquela cruz. Mas dessa vez, mesmo no meio daquela agonia do amargo cálice da ira, mesmo suplicando com todas as forças que restavam para ele: meu Deus, por que me abandonaste? Dessa vez o céu ficou em silêncio. Ninguém gritou do céu para interromper esse sacrifício. Isso porque na noite anterior, uma outra oração foi ouvida. A oração do seja feito conforme a sua vontade. Naquela tarde no Calvário, o sacrifício ele foi completo, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Aquele que é a plenitude da promessa, ele não foi poupado. Mas no terceiro dia, meus irmãos, ele ressuscitou, porque a promessa ela era superior. Ele não é alguém que simplesmente levaria sobre si a nossa culpa, mas a promessa era de vida, e vida em abundância, de alguém que é em si mesmo a própria vida e a própria ressurreição.
porque Deus estava em Cristo reconstruindo todas as coisas, e a primeira coisa que Ele reconstrói é o corpo do Filho que foi rasgado e moído naquela cruz, e é por nossa culpa que isso aconteceu, mas que no terceiro dia Ele ressuscita, sim, porque Ele é o novo Adão, e primeiro dessa nova realidade que Deus está inaugurando, desse novo reino que está chegando, dessa nova Jerusalém que desce do céu. E ainda que a gente não entenda algumas provações que a gente passa na vida, disso, meus irmãos, a gente pode ter certeza de todo o nosso coração, que Ele nos ama, e Ele é maior do que qualquer problema, não importa qual seja, é Ele que nos habilita a passar pelas provações, somente Ele. Eu quero perguntar para vocês, você está tentando salvar a sua vida por conta própria? Você está procurando atalhos? Você está preso nesse altar dos seus próprios esforços? Hoje, Deus está dizendo para você: para, eu já providenciei o Cordeiro, é o meu filho, receba ele. Isso não é um apelo, meus irmãos, porque por muito tempo nas igrejas a gente ficava perguntando se você aceita Jesus como seu Senhor, seu Salvador, mas Ele já ressuscitou, Ele já é Senhor sobre todas as coisas. O que eu estou pedindo para vocês, com todo amor, não negue o sacrifício, não viva uma vida negando o sacrifício da cruz. Não caia nessa tentação de tentar salvar a si próprio. E agora, caminhando para o fim, queridos, a gente também não pode tentar fugir desse monte da provação. Em Mateus 16, 24 e 25 a gente lê: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não caia nessa tentação de tentar salvar a própria pele, de buscar saídas fáceis. Até aliviam a gente por um instante, mas elas passam e caminham cada vez para mais longe da santidade. Por mais duras que sejam as dificuldades, não negue o Evangelho de Cristo. Não negocie com a tentação para fugir da provação. Não negocie com a tentação para fugir da provação. Abraão não negociou. E isso é sério. Percebam, gente, ele não foi aprovado porque ele conseguiu obedecer. Não, ele conseguiu obedecer porque ele confiou em quem fez a promessa. O Evangelho não diz assim: obedeça para você ser aceito. Não, ele diz: porque você foi aceito, agora obedeça. Isso é bênção na nossa vida, é isso que fortalece a nossa fé. Quando a gente olha para trás e vê que Cristo é e sempre foi fiel, que Ele cumpre a promessa, não por conta dos nossos méritos, mas apesar dos nossos fracassos. É nesse caminho, e o Espírito ele vai nos conduzindo nesse novo patamar de revelação de quem Deus é. É isso que as provações fazem, como a gente lê lá em Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Irmãos, perseveremos na obediência, mesmo quando a gente não entendeu o porquê da provação, mesmo quando a gente não enxergar o resultado, mesmo quando tudo ao redor só parecer ser morte e sombra de morte, morte no relacionamento, na saúde, nas finanças, lembre-se de que quem é aquele que venceu a morte. Ele é a nossa ressurreição, hoje, amanhã e para todo sempre, meus irmãos. Então, gente, que a gente obedeça, que a gente confie e que a gente viva como quem sabe, Jeová Jireh, Deus já providenciou o Cordeiro. Amém.